Cada cântico que foi escolhido hoje e esse hino que foi cantado foram preparados com um propósito. Semana passada nós terminamos um culto multicultural, lendo o Salmo 100, e vamos fazê-lo de novo agora. E o Salmo de número 100 é um salmo maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho sobre o culto multicultural, porque algumas pessoas são novas na nossa igreja, e explicar por que nós temos culto multicultural na nossa igreja. O culto multicultural na nossa igreja acontece porque faz parte da visão da nossa igreja. Se você é novo na nossa igreja, você talvez não saiba que a nossa igreja, nós não somos uma igreja brasileira. Começamos a nossa igreja em 1984 como uma igreja portuguesa. E mais tarde ela se tornou uma igreja brasileira, mas hoje nós nos vemos como uma igreja multicultural. Você nota que a gente não usa bandeiras associando, a gente é uma igreja multicultural, Deus nos trouxe para esse país, somos agraciados, eu sou brasileiro, a maioria dos membros da igreja são brasileiros, mas a gente vê como parte do plano de Deus para essa terra, que nós fomos enviados aqui para abençoar essa terra. E como igreja a gente vê que a nossa igreja, ela tem um culto em espanhol, que hoje acontece na sexta-feira. Tem uns irmãos que alugam a igreja, eu queria até avisar para a igreja, porque talvez alguns foram pegos de surpresa. Toda semana eu tenho 3 ou 4 pedidos de igreja querendo alugar a nossa igreja. E a gente não quer alugar porque a gente não crê que essa é a vontade de Deus para nós, a gente não faz isso para levantar fundo, a gente quer cuidar do prédio, mas esses irmãos entraram em contato comigo, são um grupo de 30 pessoas, e eles estavam passando por uma necessidade muito grande. E quando eles estavam conversando comigo, eu me lembrei do que a gente passou também no histórico da nossa igreja. Eu senti do Espírito Santo que era desejo de Deus que a gente fizesse isso. Eu conversei com a diretoria e todos estiveram de acordo. E esses irmãos, durante um ano, vão estar aqui usando a nossa igreja à tarde, às 6 horas da noite, que é um trabalho hispano também. Mas na nossa igreja nós temos o culto espanhol na sexta-feira e temos o culto inglês às 9h30 e o culto em português às 11h30. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente se torna 3 congregações. E a gente não quer isso, a gente quer ser uma só igreja. E assim, a gente quer ser uma igreja multicultural, uma igreja que tem representações de várias culturas, etnias, línguas, mas que se reúne em uma só igreja. E o culto multicultural ele faz isso, ele nos une, ele nos faz lembrar quem nós somos, e a língua que nos unifica é o inglês, porque é a língua dessa nação. Se fosse no Brasil, seria português, se fosse no México, seria espanhol, se fosse na França, seria francês, na América é inglês. E é por isso que a gente tem um culto multicultural. Uma outra coisa que está acontecendo, eu quero falar isso para os pais dos adolescentes. Nós não temos mais classe de adolescentes. Então, se o seu filho é adolescente, ele veio para o culto, ele tem que estar do seu lado, porque hoje nós queremos que os adolescentes estejam no culto. Então, você como pai, você pode escolher de ter o seu filho vindo no culto das 9h30, que é a língua que eles falam entre eles, ou se você quiser que eles venham no culto das 11h30, que é o culto que você vem, mantenha eles lá, porque se ele não está do seu lado, ele deve estar lá em cima fazendo nada, porque não tem uma classe para eles. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que eles aprendam a adorar a Deus e a cultuar a Deus como igreja. A gente não quer que as crianças saiam da classe de crianças, vão para outra classe, porque depois elas não vão ficar na igreja. E o culto multicultural, ele une isso, ele traz a gente junto, ele traz os adolescentes, os jovens juntos, e é por isso que a gente tem culto multicultural. O próximo culto multicultural é no domingo, dia 23 de dezembro, que é o nosso culto de Natal. Já marca esse dia, domingo 23 de dezembro, naquele dia, o culto vai ser às 5 da tarde, porque a gente sempre tem luz, tem vídeos, e a gente quer aproveitar para escurecer mais, 5 da tarde, dia 23, e é por isso que a gente tem culto multicultural. Bem, vamos lá, Salmo de número 100, diz a palavra de Deus: aclamem ao Senhor, eu estou lendo na NVI, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. A Nova Tradução Transformadora traduz o verso 4: entre nas suas portas com ações de graças, em seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louvem o seu nome. O último verso, verso 5: pois o Senhor é bom, e o seu amor
leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Na nossa igreja, nós estamos falando por 4 semanas sobre adoração. E a série de adoração foi uma série importante que o Senhor colocou no nosso coração no meado do ano, durante o verão. E a gente esperou no momento certo para fazer a série de adoração. Quando nós fomos recolher as ofertas hoje, mais tarde, você vai ver um vídeo de vários grupos de conexão. E eu quero agradecer a todos os líderes e todos os hospedeiros e agradecer a todos que participaram dos grupos de conexão. O relatório que eu estou recebendo dos grupos de conexão são simplesmente fabulosos. Eu estava conversando com uma irmã na sexta-feira e ela dizia, sexta-feira foi quando eu conversei com ela, quinta-feira, e ela dizia assim: pastor, sinceramente, quando vocês falaram que iam falar sobre adoração, eu pensei, o que vai falar de adoração que eu já não sei? Mas ela disse para mim assim: pastor, mas eu aprendi tanto com adoração, eu aprendi tanto sobre adoração nessas 4 semanas, eu quero agradecer ao Senhor e à igreja e aos pastores da igreja por essa visão. Muitas pessoas foram abençoadas quando a gente falou de adoração, e eu sou muito grato a Deus por essas 4 semanas. Adoração é tão importante para nós porque a adoração é o centro de toda a Bíblia. Vocês viram isso nessas 4 semanas. Quando perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante, como é que você resume toda a lei e os profetas, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus não hesitou. Jesus disse: a coisa mais importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E por 4 semanas nós falamos sobre essa importância de adoração. Nós aprendemos que adorar é proclamar o nosso amor a Deus, é falar para Ele o quanto nós o amamos, é demonstrar para Ele que Ele é Deus maravilhoso e que essa adoração tem que ser do coração, ela tem que ser genuína, ela não pode ser fake, ela tem que ser lá de dentro, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura esse tipo de adoradores. E se Deus procura adoradores em espírito e verdade, a pergunta é: Ele encontra você? Eu espero que sim. Eu disse, vou fazer a pergunta: Ele encontra você? Amém. Espírito e verdade. Nós vemos que inclui a nossa alma, isso significa as nossas emoções, a nossa escolha, nosso estilo de vida. A gente não quer só adorar a Deus de palavra, a gente quer viver uma vida que agrada ao Senhor, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. E nós falamos que a nossa adoração tem que ser uma adoração que tem a ver com o nosso entendimento. Reconhecer que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus que cuida de nós, e por isso a gente o adora. E foi muito bom essas 4 semanas. Mas hoje eu gostaria de levar vocês a 2 outras palavras, que são as palavras louvor e ações de graça. Eu estou olhando porque a gente está tendo muita dificuldade com os projetores hoje, mas está funcionando agora. Louvor e ações de graças. Se você notar o verso de número 4, ele coloca da seguinte forma. Olha aí, eu coloquei para vocês em cores, para vocês entenderem que isso faz parte de uma poesia hebraica. O livro de Salmos é um livro de poesias, é um inário dos judeus. Eles usavam para cantar, e eles não só cantavam, eles salmodiavam, eles falavam a Deus, sempre em voz alta. Aliás, preste atenção nisso, que isso é importante. O nome do livro de Salmos, no original, não é Salmos. A palavra Salmos, na verdade, no português, veio do latim salmoi, que veio do hebraico psalmo, que significa tocar com instrumento de cordas. Não é o nome correto. O nome correto é Terlim, que significa louvores. Então, o livro de Salmos é um livro de louvores. E o povo, então, cantava e falava essas poesias para Deus. Agora, você vai notar que a poesia hebraica, ela usa, da mesma forma que a poesia no português usa rimas, por exemplo, a poesia hebraica usa uma coisa que é chamada de paralelismo. E o paralelismo nada mais é do que você colocar 2 ideias que não são iguais, mas são associadas, são parecidas, estão relacionadas. Eu coloco para vocês em verde, você vai notar que diz assim: entre por suas portas, e a linha 2 diz assim: e em seus pátios. Dá para você entender que porta e pátio são 2 coisas diferentes.
A porta, na verdade, era a entrada do pátio. Você passava pela porta, pense no templo de Israel, você passava pela porta e entrava no pátio. E o pátio era o lugar de sacrifício. Então, porta e pátio são duas coisas diferentes, mas estão relacionadas. Dá para entender? Se entendeu, diga amém. Ok, note que no vermelho nós temos agora o que está relacionado. Entre por suas portas, de que forma? Leia comigo, ações de graças. E em seus pátios, com cânticos de louvor. Da mesma forma que portas e pátios estão relacionadas, ações de graças e louvor também estão relacionados. Tanto é que o Salmo termina, o verso 4 diz assim: deem-lhe graças e louve ao Senhor. O que eu quero mostrar para você é que na Bíblia, louvor e ações de graças estão conectados da mesma forma que portas e pátios. Isso é muito comum na Bíblia. Eu e Tereza, nós estamos fazendo o nosso devocional e nós estamos lendo o livro de Esdras. Eu já estava pensando nessa mensagem desde segunda-feira e eu acho que foi na terça-feira a gente estava lendo Esdras 3. E olha o que eu encontrei, Esdras capítulo 3, verso 11. Com louvores e ações de graças entoaram este cântico ao Senhor. Qual é o cântico? Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Ou seja, o povo de Israel, o livro de Esdras conta a história da restauração, quando o povo volta do exílio, e o povo volta do exílio e eles começam a cantar louvores e ações de graças ao Senhor. Louvor e ações de graças associado. O próximo livro depois do livro de Esdras é o livro de Neemias. E Neemias está falando sobre a restauração do povo de Israel, e ele volta e lembra do tempo de Davi. Olha o que Neemias escreve. Por muito tempo antes, nos dias de Davi, Asaf era o líder de adoração do templo nos dias de Davi, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam o quê? Os cânticos de louvor e de graças a Deus. Da mesma forma que a gente tem o Moisés hoje, que é líder, diretor musical da nossa igreja, da mesma forma que nós temos os músicos, os líderes de louvor que nos levam na presença de Deus, o objetivo é o quê? Levar a igreja a cânticos de louvor e ações de graças. O Salmo de número 69 coloca dessa forma, está aí para você. Louvarei, vamos ler junto? Todo mundo junto? Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. O salmista está dizendo assim: eu vou louvar a Deus cantando e eu vou glorificar, vou proclamar a Ele com ações de graças. Por 4 semanas nós falamos sobre adoração. E hoje eu estou introduzindo 2 palavras importantes que complementam a nossa adoração, que são ações de graças e louvor. Então, vale a pena fazer 2 perguntas. Primeira pergunta é: o que é adoração? O que é louvor? O que é ações de graças? Bem, se nós tivéssemos muito tempo, a gente podia olhar na Bíblia, mas eu vou resumir para vocês para ficar bem fácil para todo mundo, tá? A adoração. Nós aprendemos que a adoração é a expressão do meu amor a Deus, por tudo que Ele é. Nós já gastamos 4 semanas em adoração e só um domingo sobre louvor e ações de graças, porque realmente a adoração é o nível mais alto da expressão de amor a Deus. Por isso que nós falamos por 4 semanas. A adoração é quando você entra num nível maior de expressão do seu amor a Deus. Quando você adora a Deus, nós aprendemos isso, você adora Ele pelo que Ele é. Você adora Ele porque Ele é santo, você adora Ele porque Ele é amoroso, você adora Ele porque Ele é fiel, você adora Ele porque Ele é bom, você adora Ele porque Ele é Deus. Adoração é esse nível profundo de expressão do meu amor a Deus, pelo que Ele é. Agora, louvor também é importante. Não é o nível maior de expressão, mas sem o louvor, você não consegue chegar à adoração. Preste atenção, louvor é uma expressão e uma declaração pelos atos de Deus. A adoração é sobre o que Ele é, louvor é pelo que Ele faz. Por que é importante? Porque eu falo assim para Tereza: Tereza, eu
te amo. Como é que ela vai saber que eu a amo? Se você já leu o livro de Gary Chapman, você sabe que existem 4 linguagens do amor. Nós podemos demonstrar o nosso amor dando presentes. Nós podemos demonstrar o nosso amor com palavras de afirmação. Nós podemos demonstrar o nosso amor com qualidade de tempo. E nós podemos demonstrar o nosso amor com atos de serviço. Na minha esposa, eu conheço a linguagem de amor dela. A Teresa gosta de presentes. A Teresa gosta que eu faça alguma coisa para ela. A Teresa gosta de atos de serviço. Mas a palavra, o toque físico, que a Quinto, ela também gosta, e eu gosto muito. Mas a linguagem de amor da minha esposa é qualidade de tempo. Para ela isso é mais importante que qualquer outra coisa. Então, se eu falo para a Teresa, amor, eu te amo, ela vai entender que eu a amo com qualidade de tempo. E várias vezes, quando eu não dou a ela a qualidade de tempo, ela reage. Porque essa é a linguagem de amor da minha esposa. Então, essa época do ano, vocês sabem o que eu tenho que fazer? Assistir filme de Natal do Hallmark. E agora a gente descobriu que o Netflix também tem. Então, ontem foram 2 filmes de Natal. E até o fim do ano vai ter mais ou menos uns 50. Orem por mim. Mas eu não assisto o filme de Natal porque eu gosto de filme de Natal. Eu não falo para ela não, mas eu não gosto. Mas eu amo a minha esposa. E se isso é importante para ela, é importante para mim. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então, quando a minha esposa reconhece o que eu sou para ela, o que eu faço para ela, ela vê, ok, eu vejo, minha esposa me ama. Porque ela reconhece o que eu faço, o que eu sou. Dependendo da sua linguagem de amor, você vai entender, e quem é casado sabe o que eu estou falando, seus filhos é a mesma coisa, você tem que saber a linguagem de amor. Então, como é que eu sei que Deus me ama? Através do que Ele faz. Eu disse para vocês semana passada 3 características de Deus. Se você estava no culto, você lembra disso? A primeira, Deus é um Deus de amor. Deus nos ama. Como é que eu sei que Deus nos ama? Porque Ele enviou o seu Filho. Como é que eu sei que Deus nos ama? Porque Ele cuida de mim. Como é que eu sei que Deus nos ama? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Como é que eu sei que Deus nos ama? Porque Ele está do meu lado. Os atos confirmam o caráter de Deus. Eu disse semana passada que Deus é um Deus fiel. Como é que eu sei que Deus é fiel? Porque mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. Como é que eu sei que Deus é fiel? Porque Deus está do meu lado, porque Ele me deu uma esposa, porque Ele me deu um filho, porque Ele me deu uma igreja, Ele me deu uma filha, Ele me deu meus netos, Ele me deu um Macaizinho. Deus é fiel. Eu olho para o meu neto e sei, Deus é fiel. Como é que você sabe da fidelidade de Deus? Pelo que Ele faz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu sei que Deus é bom? Pelo que Ele faz. Então, a adoração, ela nos leva a declarar o que Deus é. Louvor, ela declara o que Deus faz. É a evidência do caráter de Deus. Pastor, eu sei que adoração é falar, é expressar o meu amor a Deus pelo que Ele é. Louvor é expressar o meu amor a Deus pelo que Ele faz. E o que é ações de graças? Ações de graças são o resultado do reconhecimento da bondade de Deus na nossa vida. Porque eu sei que Deus é bom, e a razão que eu sei que Deus é bom é através dos atos de bondade para comigo, a resposta será sempre um coração agradecido. A segunda pergunta que eu faço é essa: como louvor e ações de graças estão conectados? E aí é a chave. Você só terá um coração agradecido para com Deus quando você reconhece os seus atos para a sua vida. Quando eu foco, e aí está a palavra-chave, quando eu foco na bondade de Deus, nos atos de Deus, a resposta será sempre gratidão. O mesmo acontece nos relacionamentos. Por exemplo, o americano é um povo, americano tem coisa muito boa e tem coisa que não tão boa. Brasileiro tem coisa boa, tem coisa que não. Todo povo é assim. Uma das coisas que eu acho muito bonita no povo americano é essa sensibilidade de gratidão. O americano, ele aprende desde criança a dizer thank you, excuse me, please. Porque a ideia que eles têm é o seguinte: eu tenho os meus direitos, mas você tem os seus direitos.
E se você me faz alguma coisa, ou você me dá alguma coisa, não é porque eu mereço, é porque você quer demonstrar o seu amor de forma tangível. Por isso que o americano, ele não tem nenhuma dificuldade. Qualquer presente que você dá para um americano, e tem exceções da regra, mas na maioria, você sempre vai receber um thank you note, um cartãozinho de agradecimento. Porque na ideia deles é o seguinte: se você fez alguma coisa para mim, você fez porque você quis demonstrar o seu amor, não por merecimento. Nós brasileiros, e a gente pode falar porque eu sou brasileiro, a gente tem uma autoestima muito baixa. Da forma que a gente foi colonizado, a autoestima nossa é muito baixa. Então, por causa que a nossa estima é baixa, a gente precisa de se defender. E a gente cria, então, um mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa, então, é como se eu tenho que tomar vantagem, e o que acontece comigo é porque eu tenho direito. E por isso que, então, o nosso povo não tem muita gratidão. Porque acha que tudo que a gente recebe é direito. Se eu estou nesse país, é direito. Eu tenho direito de saúde, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. E não se torna agradecido. Eu espero que isso mude, que a gente possa entender que se a gente tem alguma coisa, é por causa da graça de Deus. Não é por merecimento. Se eu estou nessa terra, não é porque essa terra tem que me receber. Eu sou grato a Deus por eles terem me recebido. Se eu recebo alguma bênção de Deus, não é porque eu mereço, é porque Deus é muito bom para mim. A gratidão e o louvor estão muito associados. E eu falo isso porque eu acho que uma das coisas que eu tenho que fazer como pastor de vocês é ensinar. E nessa semana, por exemplo, nós vamos ter o Dia de Ações de Graças, que é um feriado fabuloso. No Brasil tem Dia de Ações de Graças, mas não é como esse. Deixa eu explicar para vocês como isso começou. Quando os primeiros peregrinos vieram num barco chamado Mayflower. Eles vieram primeiro da Holanda, passaram da Holanda, eles eram perseguidos, foram para a Inglaterra, e da Inglaterra vieram nesse barco. Existe uma cidade em Massachusetts chamada Plymouth, e lá existe uma réplica desse navio chamado Mayflower. Se você pode fazer isso, você precisa de fazer uma viagem. Vá a Massachusetts, pegue um carro a uma pequena cidadezinha chamada Plymouth. E na cidade de Plymouth tem uma réplica criada em 1952 de um barco que foi feito na Inglaterra. Eles trouxeram o barco para cá e está lá. Eu entrei nesse barco, eu e Teresa fomos lá. E você vê as condições que eles passaram vindo da Inglaterra para cá. Muitos morreram, muitos passaram necessidades, muitos chegaram aqui doentes. Mas quando eles chegaram, eles pisaram nessa terra e eles reconheceram que Deus é que nos trouxe aqui. E eles foram recebidos pelos índios. E os índios receberam a eles no início, e eles fizeram um jantar. E eles comeram juntos, e eles fizeram um culto de ações de graças ao Senhor. Eles decidiram que eles iam focar no positivo e não no negativo. Preste atenção, o louvor é isso. Focar no positivo e não no negativo. Focar no fato que Deus os trouxe, independente da dificuldade da viagem. Deus nos trouxe e nos abençoou, e nós chegamos aqui e nós vamos dar graças a Ele. Anos se passaram, mais de 100 anos se passou, e os Estados Unidos estavam numa guerra civil terrível. A guerra civil foi uma das histórias mais tristes dessa nação, por causa da escravidão. O norte e o sul lutaram entre eles. E essa guerra durou muitos anos e muitos americanos morreram. E no meio da guerra civil, não foi no final não, no meio da guerra civil, o presidente desse país era Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln reconheceu que ele não podia esperar chegar no final da guerra para agradecer a Deus a vitória. Ele reconheceu, e Abraham Lincoln era um homem de Deus, ele reconheceu que era necessário fazer que toda a nação reconhecesse a bondade de Deus e que não olhasse para a guerra, não olhasse para as pessoas mortas, mas olhasse para a bondade de Deus. E ele fez um decreto, eu creio que foi em 1863, por aí, que toda quarta-feira do mês, toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, os americanos em todo o país se reuniriam, não para dar presentes, mas para comerem juntos e dar graças a Deus por todas as suas bondades. Para mim, é um dos feriados mais lindos.
deste país. E eu estou pregando essa mensagem porque tem tudo a ver com o que a gente falou de adoração, tem tudo a ver com louvor e tem tudo a ver com ações de graças. A gente parar nessa quinta-feira, a maioria de nós somos imigrantes, a maioria de nós viemos para cá pela graça de Deus e aqui Deus tem nos abençoado. Eu olho para vocês são tudo bonitos, com roupa bonita. Ninguém veio de ônibus, ninguém veio de trem. Se fosse trem, é o trem do carro. Você tem um carro bonito, você tem uma casa bonita, é alugada ou é sua. Você vai sair daqui, se você comer na igreja, você vai comer uma feijoada. Se você for para casa, você vai comer um churrasco. Sua geladeira está cheia. E a gente tem muito para agradecer ao Senhor. Muito para agradecer ao Senhor. A gente pode escolher, queridos. A gente pode escolher focar no negativo. E se eu quiser focar no negativo, também vou. Essa semana eu saí para nadar. E quando eu cheguei lá, a piscina estava fechada. Ele fala, está fechada por causa da qualidade do ar. Mas o que tem a qualidade do ar dentro da piscina? Está dentro. E eu estava na carne, cheguei em casa, poxa, fecharam. E eu senti uma convicção tremenda. Eu estou reclamando da qualidade do ar quando pessoas estão sem casas. Tudo que eu posso fazer é botar uma máscara, eu posso ficar dentro de casa, mas eles não têm nem casa. Louvor e ações de graças foca no positivo. E quando a gente fala de Deus, louvor e ação de graças, foca no que Deus fez. A razão que pessoas murmuram e reclamam é porque elas não entendem o que é louvor e adoração. Eu queria falar por alguns minutos só sobre os benefícios de louvor e ações de graças na nossa vida. Louvor e ações de graças não só exaltam a Deus, mas tem um benefício tremendo na nossa vida. Eu queria rapidamente falar para vocês de 4 benefícios que o louvor e as ações de graças trazem para a nossa vida. Primeira coisa, louvor e ações de graças trazem a presença de Deus na nossa vida. Você já ouviu aquele versículo, assim, pastor, Deus habita no meio do louvor do seu povo. Onde está isso na Bíblia? Deus habita no meio do louvor do seu povo. Hoje você vai saber onde está na Bíblia. Olha o que diz o Salmo 22, verso 3. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em inglês, existe uma frase que eu ouvi de alguém falar essa semana, diz assim, when you boast on God, he shows up. Ou seja, quando você começa a falar do que Deus faz, Deus aparece, Deus entra em cena. Alguma coisa com o nosso Deus que quando a gente começa a falar do que Ele faz, Ele se faz presente. Quantos de nós queremos a presença de Deus na nossa vida? Quantos de nós queremos a presença de Deus na nossa casa? Quantos de nós queremos a presença de Deus na nossa igreja? Então a gente tem que louvar o Senhor. Quando perguntaram a Jesus assim, Jesus, como é que a gente ora? Ensina-nos a orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E você nota que a oração do Pai Nosso, ela começa de que forma? Com adoração e louvor. Não é à toa que todo culto começa com esse período de louvor, de cânticos, porque a gente quer atrair a presença de Deus na nossa vida. Lá em casa, por exemplo, eu já falei isso para vocês, eu gosto muito de botar música tocando. Quando acordo de manhã, quando eu entro no meu carro, eu vou ser sincero, eu não só ouço música evangélica, mas 98 ou 99% das músicas que eu ouço são evangélicas, são de louvor e adoração. 99%. Uma vez ou outra me dá vontade de ouvir. Eu sou do Rio, e vocês não acreditaram que eu vou falar? Eu gosto de pagode. Eu gosto. Desculpe, pastor, estou escandalizado. Dentro de mim tem alguma coisa. Eu fiz o DNA, eu descobri que eu tenho sangue de negro. E eu descobri também que eu tenho sangue de índio. Então, de vez em quando, me dá vontade de... Então, de vez em quando, eu gosto de ouvir um pagode. Mas eu não ouço pagode ruim, não. É pagode bom. Nada que fala de adultério, mas eu gosto. Então, de vez em quando, eu ponho no meu carro ali, Zeca Pagodinho, eu gosto. Outra coisa que eu gosto, eu gosto de Chico Buarque, eu gosto de Antônio Gilberto. De vez em quando eu ponho. Mas 98% das vezes no meu carro é louvores e adoração. Na minha casa, Alexa, Praise and Worship Radio Station. Ela põe.
A Alexa é crente, a da minha casa é crente. É sério. O meu filho tem uma Alexa é da Amazon. O meu filho tem uma Alexa, ele que me deu. E eu coloquei a nossa Alexa para falar versículo com a voz dela. Então, quando eu falo assim, de manhã eu falo assim, Alexa, flash briefing. Então ela me dá, a primeira coisa que ela fala são os versículos da Bíblia. Depois ela me dá o tempo, depois ela me dá as notícias. Ela começa com a Bíblia. E aí um dia o Felipe estava lá em casa e eu falei, Alexa, flash briefing. Ela saiu com Salmo 22, não sei o quê, e começou a falar, a sua Alexa é crente, a minha é. A minha é crente. Por que eu quero fazer? Eu quero atrair a presença de Deus para a minha casa. Eu acordo de manhã, eu quero que a minha casa esteja inundada de louvor e adoração. Às vezes eu saio de casa, deixo a Alexa tocando música de adoração, Senhor. Por quê? Porque adoração e louvor sempre atraem a presença de Deus na minha vida, na minha casa e na igreja. Segundo benefício de louvor e adoração, de ações de graça, elas colocam nossos desafios na perspectiva correta. Quando eu não louvo a Deus, os meus problemas vão aumentando. As minhas lutas vão aumentando, o meu inimigo se torna muito grande. Mas quando eu louvo ao Senhor, o meu Deus vai sendo engrandecido e os meus problemas vão diminuindo, porque a perspectiva é diferente. Olha o que diz o Salmo de número 8, verso 1, está aí para vocês. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega ao céu. O salmista começa o capítulo 8 de Salmos e termina da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. Ou seja, quando eu declaro o que Deus faz, isso vai chegando no céu. E olha o verso de número 3, como resultado diz, tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que desafiam. Ou seja, quando eu começo a louvar a Deus e declarar o que Ele é, e o meu coração se torna um coração agradecido, o que acontece é que não só a presença de Deus entra na minha vida, mas os meus inimigos começam a diminuir e o meu Deus começa a engrandecer. Problema financeiro, o problema físico, o problema com o seu filho começa a diminuir e você vê a grandeza do seu Deus. Mas se você começar a olhar nos problemas, eu não tenho casa, não tenho trabalho, não tenho papel ainda, e não tenho isso, e não tenho aquilo, os teus inimigos começam a crescer e o teu Deus começa a diminuir. Mas com você, quando começa a dizer, não Senhor, teu nome é grande, tu estás acima dos meus problemas, acima dos meus inimigos, acima até mesmo do diabo dos seus anjos. O louvor e a ação de graças coloca os seus problemas, os seus desafios na perspectiva correta, embaixo dos seus pés. Já falamos de 2 benefícios do louvor e de ações de graça. Primeiro, atrai a presença de Deus. Segundo, coloca os meus problemas na perspectiva correta. Mas o terceiro é muito lindo. Louvor e ações de graças fortalecem a nossa fé. Eu vou provar isso para vocês. No livro de Romanos, Abraão tinha recebido uma promessa que ele seria pai e que ele seria pai de muitas nações. Mas o tempo foi passando. Ele estava velho, a esposa estéril, a esposa velha. Quantos de vocês receberam uma promessa de Deus há anos e ainda não aconteceu? Levanta a mão, quero ver. Tem algumas promessas que Deus fez para mim que ainda não aconteceu. E com o passar do tempo, a gente começa a ficar o quê? Desanimado. Abraão reconheceu, e é por isso que ele é chamado pai da fé, ele reconheceu que a única forma da sua fé não esmurecer é se ele focasse na bondade de Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 4, verso 20, na Bíblia Amplificada, diz assim, Abraão foi fortalecido pela sua fé ao dar louvor e glória a Deus. Ou seja,
Quando a minha fé começa a ficar fraca, e você sabe quando a sua fé começa a ficar fraca, a forma de você fortalecer a sua fé é declarando as bênçãos de Deus. Eu nasci, fui criado até os meus 12 anos de idade na Igreja Batista, e a gente cantava na Igreja Batista um hino do cantor cristão. Nunca me esqueço. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o que Deus já fez. Preste atenção na letra desse hino. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o que Deus já fez. Queridos, se você parar e pensar, nós já estamos no mês de novembro, dia 18, o ano está acabando, e você olhar para o ano de 2018 e só lembrar das misérias do ano, dos problemas do ano, a sua fé vai lá embaixo. Mas se você falar, sabe de uma coisa, esse ano tem sido um ano tremendo. Alguns de vocês podem dizer, Deus me deu uma esposa esse ano. Deus me deu filho esse ano. Deus me deu uma neta nesse ano. Deus me deu um neto nesse ano. Nesse ano Deus me abençoou a minha vida. Nesse ano eu recebi o meu documento. Nesse ano eu fiz uma viagem para não sei aonde. E você começar a contar as bênçãos de Deus, a sua fé será fortalecida. Se você focar nas bênçãos de Deus, por isso que eu pedi, e nós vamos voltar a cantar no final. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu meu coração. Pensa no que Deus fez para você. E quanto mais você falar e decretar em louvor, você mais será agradecido e mais a sua fé vai engrandecer. Quantos podem dizer amém? Amém. 3 benefícios do louvor e de ações de graça. O primeiro, traz a presença de Deus. Segundo, coloca os meus problemas em perspectiva. Terceiro, fortalece a minha fé. Agora o quarto é muito lindo. Existe um mundo mais real do que o mundo que nós vivemos. Existe um mundo mais real do que as pessoas que estão ao seu lado. Na Bíblia é chamado do mundo espiritual. Paulo, em Efésios, usa o termo lugares celestiais. Preste atenção que isso é importante, você precisa entender isso. Nos lugares celestiais, há anjos e demônios. Nos lugares celestiais é onde as coisas realmente acontecem. Nos lugares celestiais é onde Deus decreta o seu reino sobre a terra. Você acha que Bolsonaro foi eleito porque ele é um mito? Não, porque o povo de Deus clamou. O que está acontecendo na América é porque o povo de Deus clamou. Quando você clama, você entra no mundo espiritual. Só é crente que sabe o que eu estou falando. Quantos sabem o que eu estou falando? Diga amém. Amém. No mundo espiritual, você não pode usar armas naturais. Elas não funcionam. O que é arma natural? Gritar, espernear, reclamar, lutar com as suas mãos. Não funciona. No mundo espiritual, você tem que usar armas espirituais. Paulo coloca dessa forma: as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas espirituais para a destruição das fortalezas. Nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra principados e potestades. Existem várias armas espirituais. Oração é claro que é uma delas. E por isso que até o final do ano, agora acabou os grupos de conexão, até o final do ano, toda quarta-feira, a gente vai estar orando aqui na igreja. Deus falou no meu coração, a igreja precisa orar mais. Então, quando acabou o grupo de conexão, nessa quarta-feira, a gente vai ter um culto de louvor e adoração às 7h30 da noite, para terminar essa ideia de adoração e louvor que nós estamos, essa ênfase, não a ideia, essa ênfase. Então, nessa quarta, um culto de 1h30, mais ou menos, de 7h30 até as 9h de adoração. E toda quarta-feira, até o final do ano, oração às quartas-feiras. E ano que vem a gente vai começar a primeira semana do ano orando todos os dias, em jejum e oração. Por quê? Jejum e oração são armas espirituais. E se a gente quer ter um ano de 2019 abençoado, nós temos que orar mais. Quantos podem dizer amém? Uma outra arma espiritual é louvor. Olha o que diz o Salmo de número 9. Ação de graças e louvor é uma arma contra as obras do inimigo. Salmo de número 9 diz assim:
Senhor, eu quero te dar graças de todo o coração. Lembra que de todo o coração é o quê? Genuíno. Senhor, eu quero te dar graças de todo o coração. Eu quero falar de todas as tuas maravilhas. Isso é louvor. Em ti eu quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Em outras palavras, eu quero desenvolver um coração de louvor e de gratidão. Aí, olha o que diz os versos 3 e 4 como resultado. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendestes o meu direito e a minha causa, e em teu trono te assentaste julgando bem a justiça. Deixa eu explicar para vocês o que o salmista está falando. Ele está dizendo o seguinte: quando eu desenvolvo a arma espiritual do louvor e adoração, no mundo espiritual, fortalecem os anjos e Deus me dá vitória sobre os meus inimigos. Eu quero terminar com uma história muito linda, que é a história de um rei chamado Josafá. O livro de Crônicas conta a história desse rei. Ele era um bom rei, o seu pai era Asa, um dos bons reis de Judá, a nação do sul. E Josafá, ele fez tudo que agradava a Deus, ele estava no centro da vontade de Deus. E quando, presta atenção, isso é importante, se não pegar nada, pega isso. Quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos protegidos por Deus. Por exemplo, se isso aqui embaixo é o centro da vontade de Deus, se eu ficar aqui eu estou tranquilo, porque Deus me protege. Se eu sair do centro da vontade de Deus, quanto mais longe eu estou fora da vontade de Deus, menos Deus pode lutar em meu favor. Josafá estava no centro da vontade de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas de repente Deus permitiu que os seus inimigos se levantassem contra ele. E no caso de Josafá, eram 3 nações contra ele. Se fosse só uma, talvez ele conseguisse vencer. Se fossem 2, talvez ele conseguisse vencer, mas eram 3. Os exércitos dos moabitas, amonitas e edomitas vieram contra ele. Quando ele viu a multidão, ele disse assim: não tem como. Eles são muito mais do que nós. E Josafá fez o que ele podia fazer, ele foi orar. Ele orou, ele foi ao templo, disse: Senhor, eu estou no centro da tua vontade, fazendo o que tu queres, eu não entendo porque tu estás permitindo tudo isso. E Deus usou um profeta chamado Isaías para vir e trazer a ele uma palavra. E Deus disse assim: porque você está no centro da minha vontade, a batalha não é sua, a batalha é minha. E aqui está uma lição para nós: quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus e os nossos inimigos se levantam, eles estão se levantando contra o nosso Deus. A batalha não é sua, a batalha é minha. E Deus falou assim para ele: você vai ter uma estratégia diferente nessa batalha. Israel era dividido em tribos. E as tribos mais de lutadores, de guerreiros, era a tribo de Efraim, Naftali, eles eram muito bons de guerra. Mas no sul era a tribo de Judá. Toda vez que ia para a guerra, botava os valentes na frente, que eram os da tribo de Judá. Havia uma outra tribo em Israel chamada tribo de Levi. E a tribo de Levi não eram lutadores. Levi eram os cantores. Levi eram os sacerdotes. Levi eram os tocadores de instrumentos, os músicos. E Deus falou assim: Isaías, fala para Josafá que nessa guerra ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar na frente os levitas. E Isaías falou, Josafá, Deus falou, você botar os levitas. Isaías, não faz sentido. Levita é bom para cantar, mas para lutar não é bom não. E eu sei disso. Isso é uma mensagem à parte. Levita é bom para cantar. Aí, Deus fala assim, faz isso. Eles foram para a guerra, colocaram os levitas na frente. E os levitas fizeram o que Deus falou. Quando eles chegarem na frente, eles têm que louvar e agradecer. Louvar e agradecer, louvar e agradecer. E eles chegaram na frente e começaram: o Senhor é bom porque Ele nos tirou do Egito. O Senhor é bom porque Ele abriu o Mar Vermelho. O Senhor é bom porque Ele mandou Moisés. O Senhor é bom porque Ele mandou Arão. O Senhor é bom porque Ele mandou Davi. O Senhor é bom porque Ele construiu o templo. E começaram a declarar e falar: ó Senhor, muito obrigado. E a Bíblia diz que quanto mais eles louvavam e mais agradeciam a Deus,
Deus começou a dar vitória para eles, porque no mundo espiritual esse louvor chegou, fortaleceu os anjos de Deus que lutaram contra os inimigos de Deus, e diz que o que aconteceu foi que Edom lutou contra Moabe, Moabe lutou contra Amon, Amon lutou contra... Eles se mataram entre eles. Quando chegou de manhã, estava todo mundo morto e o povo de Deus estava libertado, salvo e em grande vitória. Por quê? Porque Deus deu uma grande vitória ao seu povo. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Ninguém estivesse andando, você que está em casa, se você puder fechar os seus olhos aí também. Eu falei para vocês de 3 importantes aspectos: adoração, louvor e ações de graças. Eu disse para vocês que a adoração exalta a Deus pelo que Ele é, louvor declara a Deus pelo que Ele faz, e gratidão é um reconhecimento da bondade, do amor de Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Eu disse para vocês que louvor e gratidão estão conectados. Quando você louva, você agradece. Quando você agradece, você louva. E eu disse para vocês que pelo menos temos 4 benefícios em darmos louvor a Deus e sermos gratos. Primeiro, traz a presença de Deus na nossa vida. Segundo, coloca os nossos inimigos e os nossos problemas na perspectiva correta. Terceiro, fortalece a nossa fé. E quarto, no mundo espiritual, vence os nossos inimigos. Eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Eu queria que você pensasse em 3 bênçãos que Deus tem te dado no ano de 2018. Eu queria que você pensasse nas 3 maiores bênçãos. Talvez você podia pensar em 10. Mas eu queria que você pensasse em 3. Talvez você vai falar assim: olha, esse ano foi o ano que Deus me deu um trabalho novo. Esse ano foi o ano que eu casei. Esse ano foi o ano que eu me tornei avô, fui pai. Esse ano foi o ano em que Deus me deu uma esperança que eu não tinha antes. Esse ano foi o ano que eu fui salvo. Eu queria que você pensasse nisso. E eu queria que, sozinha onde você está, você agradecesse a Deus por essas 3 bênçãos. E quando na quinta-feira você estiver em volta da mesa com seus amigos ou família, eu queria que você abrisse a sua boca e falasse essas 3 coisas para aqueles que estiverem em volta da mesa, para dar glória a Deus. Isso vai trazer uma tremenda bênção na sua vida. Eu queria que a gente continuasse com essa cultura de louvor e adoração ao Senhor. Eu vou orar, o pastor Max vai vir e recolher os dízimos e ofertas, que é uma forma de adorar a Deus também. Depois o Paulo e o grupo vai vir e a gente vai tirar um momento de adoração ao Senhor e louvor. Eu queria que você desse o seu melhor. Eu queria que nessa semana você guardasse isso. Quarta-feira volte às 7h30 e vamos continuar nessa cultura de adoração e louvor ao Senhor. Oremos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós viemos a Ti nesse momento gratos pela Tua presença. Eu sinto a Tua presença tão forte nesse lugar. Eu tenho tantas coisas para Te agradecer. Eu quero Te louvar junto com meus irmãos por essas 3 áreas, e cada um tem uma área. Eu queria que você agora, não de voz alta, mas em silêncio, no seu coração, falasse para Deus quais são essas 3 coisas que você quer demonstrar gratidão a Ele. Fale com Ele agora. Pai, queremos declarar com a nossa boca os Teus atos poderosos e com o nosso coração a nossa adoração. Fazemos por palavras e fazemos com os nossos cânticos, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. São partes de um coração agradecido. Quando dizimamos, Senhor, é uma forma de dizer muito obrigado pelo meu trabalho, pelo meu salário. Quando ofertamos, é uma forma de dizer muito obrigado, Senhor. Quando cantamos, é uma forma de dizer te agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém. Boa viagem, pastores. Que Deus os use poderosamente ali hoje em Los Angeles.